Eu estou aqui com o Dr. Álvaro Afonso, médico endocrinologista com mais de 45 anos de experiência em medicina, amigo e parceiro profissional, de longa data. E aí, doutor Álvaro, tudo bem? Como é que você está? Tudo bem. O que nós temos para hoje? Então, hoje nós vamos falar sobre o Mounjaro, doutor Álvaro. Parece que nós recebemos nas academias um turbilhão de pessoas e clientes que estão usando, né, a medicação, e que bom, né, porque pelo que eu tenho visto, tem aparecido muitos resultados, as pessoas estão de fato emagrecendo, e parece que não só gordura, mas também perdendo massa muscular. Mas voltando à primeira pergunta, o Mounjaro, ele é eficiente, ele é eficaz para perda de peso? Especificamente, o Mounjaro é 98% eficaz. Trata-se de um peptídeo de emagrecimento, mas um peptídeo que desinflama os tecidos, que desinflama os órgãos, que desinflama os sistemas do organismo. Como você trabalhou muito no Desinflama Brasil, na realidade é uma revolução na medicina, porque o Mounjaro especificamente é muito eficaz e o resultado para desinflamar os sistemas é espetacular. Porém, é necessário que se diga que não existe uma cura de obesidade, não existe uma cura de sobrepeso, existe um tratamento e que essas substâncias elas devem ser usadas em médio e longo prazo. Não são substâncias milagrosas. Primeira coisa que a pessoa tem que entender é que apesar dela não ter culpa de nada, não ter culpa da obesidade, a obesidade é uma doença inflamatória crônica com inflamação em todos os sistemas e todos os tecidos. Então o tratamento é contínuo, não é um tratamento de curto prazo. E agora nós temos a felicidade de estarem aparecendo substâncias que melhoram o metabolismo após o tratamento com os peptídeos emagrecedores. Me tira uma dúvida, doutor Álvaro, qualquer pessoa pode usar o Mounjaro? Qualquer pessoa? Porque o que eu tenho visto? Muitas pessoas estão usando de forma indiscriminada a substância, né? E assim, qualquer pessoa pode usar. E assim, outra pergunta: existe qual é o tempo que as pessoas devem usar? Existe um ciclo, um período específico? Como é que está aí? Bom, excelente pergunta. Qualquer pessoa é muito vago. As pessoas devem usar com acompanhamento médico. Uma grande causa do fracasso de substâncias sensacionais como a tirzepatida é a falta de acompanhamento do processo. As obesidades, elas são biopsicossociais, elas são dependentes de vários fatores biológicos, fatores psicológicos, fatores emocionais e fatores sociais. Então não adianta apenas a pessoa usar um medicamento se ela não muda o estilo de vida. E é preciso saber também dos efeitos colaterais. Por si só, a substância é extremamente segura, é uma substância muito eficaz, é uma substância que, se bem usada, é sensacional. Agora, se mal usada, evidentemente, vai acarretar em frustração e reganho de peso. Quanto ao tempo, vai depender muito do paciente, mas normalmente ela foi feita para uso crônico. Perfeito. E qual é o protocolo? Existe algum protocolo assim que as pessoas durante 2 meses, um ano? Existem vários protocolos. O principal é a relação da equipe médica com o paciente. Aliás, o ideal mesmo é uma equipe: o nutricionista, o psicólogo, o fisioterapeuta, o médico, o psiquiatra, em muitos casos. É uma equipe multidisciplinar. O treinador físico indispensável, porque o melhor medicamento que eu conheço é a atividade física. A atividade física, por si só, produz 30 mil substâncias que desinflamam o organismo. Então, a prática da atividade física com acompanhamento é primordial, é essencial.
é um investimento, não é um custo. A pessoa, junto com a perda de... Quanto de massa gorda a pessoa perde, assim, já no início já do tratamento, doutor? Olha só, o ideal é que ela não faça esse tratamento e comece perdendo muita gordura e massa. Mas a perda de massa pelo Mounjaro não é tão importante, principalmente porque se a pessoa estiver fazendo um acompanhamento com um treinador físico, com um nutricionista, a pessoa vai ter uma perda de massa muito pouco significativa. Além disso, existem diversos suplementos que podem impedir muitos efeitos colaterais desnecessários, como, por exemplo, o cansaço, o desânimo, a falta de energia, as alterações estéticas que às vezes não são boas, mas tudo isso tem um tratamento, tudo isso depende de acompanhamento. Antes, em termos de obesidade, nós não tínhamos nenhuma ferramenta, nós não tínhamos nada para fazer pela pessoa obesa. A pessoa obesa, ela não é obesa porque quer. Nós não somos o que nós comemos, nós somos o que o nosso corpo faz com o que nós comemos. Por exemplo, uma pessoa inflamada, a tendência dela é cada vez mais inflamar, é cada vez mais adquirir massa gorda. Uma pessoa desinflamada e que se exercita, ela tem um metabolismo excelente. Então, a pessoa que engordou, ela primeiro tem que aceitar que não tem mágica, tem tratamento. E tratamento é com processo, tratamento é com persistência, é com resiliência e com apoio do personal, apoio do nutricionista, apoio do médico. Aí sim o resultado aparece. Senão, o resultado vai ser o reganho de peso, a recuperação daquilo que a pessoa perdeu. E doutor Álvaro, é muito importante também, como o senhor está falando, a gente mostrar a importância das pessoas buscarem um acompanhamento profissional. Né? O personal nutricionista é de suma importância, mas eu acho que o principal ali é o médico endocrinologista, né? Que vai fazer o acompanhamento, né, de uma bateria de exames, hemograma completo, ver como é que está a saúde dos hormônios, a insulina, etc. Porque o que eu tenho visto também nas academias, com muito uso indiscriminado, muitos estão usando com acompanhamento médico. Legal, parabéns. Mas algumas estão fazendo uso por conta própria e parece que estão esquecendo da importância de se procurar um profissional capacitado, que é um médico endocrinologista. Mas hoje as redes sociais, a internet, tem centenas, tem milhares de pessoas trabalhando com psicoeducação. O que é a psicoeducação? São informações, são conhecimentos que são transmitidos às pessoas que necessitam desses conhecimentos, que se eles usarem os conhecimentos em ação, colocar os conhecimentos em ação, eles vão ter poder. Por exemplo, nós temos no nosso cérebro um termostato, que ele fica bem dentro do cérebro, e esse termostato é feito um elástico. Ele foi feito para sempre guardar o maior peso e o maior volume que a pessoa teve na vida. Quando você vai emagrecendo, igual um elástico, esse sistema ele vai permitindo o emagrecimento, mas ele está 100% do tempo de olho em recuperar. Então, é preciso que a pessoa tenha essa consciência, porque se ela soltar o elástico, vai voltar. Então, o medicamento é sensacional, porém, ele deve ser acompanhado de mudança do estilo de vida, de psicoeducação. E tem muita gente hoje fazendo esse trabalho de psicoeducação. Aquela desculpa que eu escuto aqui o dia todo, eu não tenho dinheiro. Se você for ver em algumas pessoas, elas não têm prioridade, porque na realidade elas têm dinheiro. Chega aqui uma pessoa, normalmente, com um carro que custa 200 mil, 300 mil, 500 mil, mas ela diz que não tem dinheiro. Ela não tem dinheiro não, ela não tem prioridade, porque o carro custa muito mais do que ela. Perfeito, então. E vicia, doutor? Mounjaro vicia? Não é questão de viciar, é a questão de que enquanto está
está provocando um efeito inibitório. Quando deixa de ter a substância, aquela desinibição, a coisa vai retornar. Mas o fato de usar uma substância cronicamente que beneficia coração, beneficia fígado, trata a gordura gordurosa, que beneficia cérebro, muito beneficia cérebro, beneficia coração, beneficia músculo e provavelmente até a memória, você tem uma ferramenta espetacular. Agora, é preciso ajudar a ferramenta usando corretamente. Pessoas com distúrbios na tireoide, como hipotireoidismo, elas também podem se beneficiar do medicamento? Você acompanhado pelo profissional não tem grandes restrições, e tem algumas pessoas que por vários motivos não podem usar, mas esse número de pessoas é inferior ao número de pessoas que devem usar. Quanto ao fator inibitório, é o fator o custo. Mas também eu agora estou aprendendo que é necessário você determinar o que é a prioridade na tua vida. Saúde é a prioridade na tua vida. Se saúde é a prioridade na tua vida, você vai investir. Então, se de repente você diminui na cerveja, você diminui no rodízio, se você diminui no hotel fazenda, se você diminui nas festas, do que você vai pagar o que o remédio custa. Perfeito. E doutor, a musculação para perda de massa gorda acentuada com o Mounjaro. E qual a importância também da pessoa entrar para a musculação e para ganhar massa muscular e tentar também manter a sua saúde? Musculação é tudo de bom. Como eu falei, produz 30 mil substâncias que emagrecem. No outro dia eu atendi uma pessoa e ela estava com uma estrutura muscular sensacional, uma estrutura embaixo da gordura que ela tinha. Aí eu tive que explicar para ela, você não se compare e você não se culpa, porque agora o tratamento de emagrecer não é mais fechar a boca e fazer atividade física. Entrou um outro fator, fechar a boca, fazer atividade física e regular o hipocampo, regular o hipotálamo. É fundamental, porque ela pensava que ela não reduzia por algum problema dela. Sim, o problema dela é a regulagem do hipocampo. Aí eu falei, se você usar por um tempo, você vai conseguir emagrecer. Agora, quando você conseguir emagrecer, você investe no seu estilo de vida, que você vai conseguir manter. Essa é a grande notícia realmente para a saúde. Revolução na medicina, e outras substâncias vão surgir e o preço vai diminuir, isso eu tenho certeza, pelo menos a gente tem esperança. Pior quando a gente tinha as pessoas com obesidade, nós tínhamos a pessoa com obesidade e não tinha nada para fazer. E doutor Álvaro, o que é mudar o estilo de vida? Mudar o estilo de vida é você equilibrar os pilares da vida. Por exemplo, você investir em saúde, você investir em relacionamentos saudáveis, você ter amizades e interações sociais boas, você fazer a sua atividade física, ter bom sono e principalmente você investir em si mesmo, entendendo que as soluções são sempre de dentro para fora. Não existe solução de fora para dentro, é sempre de dentro para fora. Então tá bom. Doutor, muito obrigado pela entrevista e obrigado a todos. Se vocês puderem seguir o nosso canal, curta, deixe o seu like e compartilhe o nosso trabalho. Doutor Álvaro, muito obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade. E mais novidades por aí, teremos mais conteúdos. Um grande abraço e até a próxima.